Fala aí, galera, Lifeguard Body Surfers, tudo bem? Boa noite. Fala, Thalitita, boa noite, tudo bom? Fala, galera, tudo na paz? Te aguardo aqui essa semana, hein, Thalita? Só esperando a Thalita aqui entrar para nós começarmos a nossa live de hoje, tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos, espero que gostem. Uma boa nadada rumo à África. A gente pegava muito leve. Natação curta, só natação curta. É, Thalita, quinta-feira, hein? Estou te esperando aqui. Boa noite, Marie, tudo bem? Pessoal, estou só aguardando aqui a entrada da Thalita, que é a nossa convidada de hoje. A Thalita é especialista em gerontologia, que estuda o envelhecimento, estuda a terceira idade, estuda como nós podemos chegar a uma longevidade de qualidade, que todo mundo quer chegar a uma idade um pouco mais avançada, todo mundo quer viver mais e viver bem, que isso é de extrema importância. A Thalita chegou aqui, eu vou enviar o convite para ela. Oi, Oi, Thalita, tudo tudo bem? bem? E aí? Tudo ótimo. Eu já estava aqui num bate-papo com as pessoas que estão assistindo, Ah, que já, bom, já me que antecipando, só te bom. aguardando. Thalita, seja bem-vinda. É um prazer Obrigada. estar aqui com você. Estou ansioso, já tenho um tempinho para te conhecer. Só ouço falar muito bem de você. Tenho grandes amigos que são seus amigos. Professora Thalita, professora Patrícia, tem a aluna Paulinha que sempre fala de você. Fiquei sabendo que ela é uma grande Que amiga bom. sua. E é sempre bom que todo mundo A fala Paulinha é bem. fofa. É, isso é bom, né? Quer dizer que a gente É está num ó. caminho bom por aí, né? Amém, amém. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante que você é especialista e que muito nos interessa. Interessa, eu acho que é para todo mundo, que é o bem mais precioso que nós temos, que no fundo o contexto do nosso bate-papo é a vida. Como prolongar a É, vida e não só prolongar a vida, prolongar com qualidade. Então, o tema de hoje são os 6 passos, esses exatamente. 6 passos primordiais aí para uma longevidade de qualidade, que eu acho que não tem nada que compre no mundo você viver bem, viver mais e com qualidade, né, Thalita? Você pode falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, Thalita? Sobre os 6 passos para a longevidade de qualidade? Posso? Você. Posso, você tinha dado uma travadinha. Ah, É, desculpa. então, eu acho que é um tema importante da gente falar. É um tema que interessa a todo mundo, porque todo mundo ou está envelhecendo, quer dizer, todo mundo está envelhecendo, mas todo mundo tem o seu próprio envelhecimento. A gente tem pessoas que a gente ama, que a gente quer que viva bem, né? Que a gente se preocupa. E eu acho que é um assunto sobre essa gestão do bom envelhecimento, é um assunto importante para todo mundo. E aí, como a gente falou e como você colocou bem, a gente fala muito em viver mais, né? A gente está vivendo mais, a expectativa de vida está aumentando. O Brasil tá envelhecendo de uma forma, com uma curva muito acentuada, o que preocupa a gente em relação a políticas sociais, políticas públicas, de suporte desse envelhecimento, ao mesmo tempo que a gente não tem profissionais capacitados para atender esse aumento do público idoso, como profissionais gerontólogos, geriatras, e a sociedade mesmo se preparando para essa modificação dos idosos, dos envelhecimentos, né, do envelhecimento.
Uma curiosidade é que ainda existe muito preconceito em relação ao idoso, ao velho, ao cabelo branco. Nem fala, nem Agora com o fala. coronavírus, né? Agora com o coronavírus, assim, os idosos sofreram muito, aumentaram muito níveis de estresse, de ansiedade. O coronavírus chegou a ser chamado de doença do velho, e aí veio à tona muito o termo ageísmo, que é o preconceito contra a idade, né? E eu achei que foi interessante porque os idosos são um grupo de risco como qualquer outra categoria de grupo de risco, né? Então, a gente massacrou mentalmente os idosos e muitas coisas foram acontecendo. E aí, o que está em voga dentro da gerontologia agora é o ageísmo, E, trazido pelo coronavírus, e não só te né? cortando, Thalita, só para Fala, complementar pode esse seu pensamento. cortar, pode Só cortar. para complementar esse seu pensamento, porque de início todos achavam que os idosos aqui no Brasil seriam os mais afetados com relação ao coronavírus. E as pesquisas já mostram que o índice de óbitos de pessoas que têm obesidade, que têm síndromes metabólicas, com diabetes, com outros tipos de morbidade, elas estão se equiparando ao índice de A mortalidade idade, ali né? dos O fator idosos, de risco ao idade. fator de risco idade. Então, o fator de risco de idade, ele não preponderou aqui no Brasil. Então, os níveis estão equiparados. Todo mundo achou, não, eu não vou ser atingido, só a pessoa que tem mais idade que vai ser atingida, e essa doença, ela veio para mostrar que não é bem assim, tem atingido os jovens, né? Exatamente. E aí a gente pensa, eu trouxe essa informação para atualizar todo mundo sobre o ageísmo, que eu acho importante a gente saber, né? Porque às vezes a gente até age com preconceito sem se tocar. Fala, mãe, você não vai mais sair de casa, eu vou fazer tudo para você, porque você não pode, porque você é idosa, porque você agora não pode sair de casa. Então, assim, sempre pensar no que o idoso no que aquilo está representando para a cabeça do idoso, né? Porque eles estão no estresse de isolamento, de restrição de movimento, onde isso vai afetar a saúde física e cognitiva deles, né? Eles estão sem estímulo físico, mas também estão sem estímulo cognitivo. O aumento de sintoma agudo de estresse aumentou no Brasil. Tem uma pesquisa que saiu na The Lancet há pouco tempo sobre a população brasileira e a gente aumentou 70% em sintomas de ansiedade, 47% mais ou menos 70% de ansiedade, 47% de depressão e mais ou menos uns 40% de estresse agudo. E as pessoas que continuaram fazendo exercício durante o isolamento não sentiram um aumento tão evidente desses sintomas psicológicos. Então, o exercício físico foi um fator protetivo para as pessoas que participaram dessa pesquisa. Foi bastante gente, mais ou menos 1.800 pessoas, e esse estudo foi feito por telefone, né? Aqui no Brasil, agora durante a quarentena, as pessoas foram acompanhadas por 30 dias. E foi publicado no The Lancet, e a gente vem com o exercício físico como um fator protetivo contra os sintomas de ansiedade, depressão e estresse que o isolamento traz. E isso também para a população idosa, né? E aí, Thalita, só acrescentando dentro de tudo isso que você falou, tem duas coisas muito importantes. Uma que você falou, não, você é idoso, vou fazer para você, deixa que eu vou na rua para você. Esse sentimento, eu trabalho também com a pessoa com deficiência, isso ocorre muito com o público da pessoa com deficiência, o sentimento de proteção da família, que muitas vezes você acaba tirando aquela funcionalidade da pessoa, a questão da pessoa se sentir útil, dela sentir que ela pode fazer também. E a pessoa é capaz muitas vezes de fazer, mas no sentido protetivo, no âmbito de proteger, a família muitas vezes fica ali na superproteção moldando e acaba não dando tanta autonomia a essas pessoas, gerando, talvez, forçando uma incapacibilidade. Assim, coisas que elas ainda são muito bem capazes, talvez necessitem de um acompanhamento mais próximo, mas são capazes de fazer. E a questão da importância do exercício físico, de se manter fisicamente ativo dentro desse momento.
E aí nós escrevemos aqui um artigo nesse período bastante interessante. Eu escrevi com a professora Patrícia Vigário e Uau! já foi até publicado com os alunos da equipe 15. Nós fizemos uma pesquisa através de um questionário simples. Qual tinha sido o impacto da interrupção da prática da natação em águas abertas na vida dessas pessoas? E aí foram inúmeros relatos de impacto no sono, impacto no ganho de peso, impacto no maior estresse, numa maior ansiedade. E o segundo fator que nós pesquisamos, nós temos dados aulas online através do Zoom, para que nós mantenhamos os nossos alunos fisicamente ativos. E aí foi surpreendente que todos eles relataram que essas aulas estão fazendo uma super diferença na vida deles, porque eles estão conseguindo manter uma rotina de horário, que nós mantemos aqueles horários. Então é importante, você está de quarentena, não está de férias. Então você manter aquela rotina, se ocupar, é super importante para a sua cabeça, para o seu corpo, e aí tem a diferença. Você pode se manter fisicamente ativo. O que é se manter fisicamente ativo? A atividade física não necessariamente é o exercício físico, são coisas diferentes. A atividade física é qualquer coisa que tenha contração muscular. Então, varrer a casa, lavar a louça, arrumar um móvel, você está se mantendo fisicamente ativo. Então, as pessoas relataram que tem tido um benefício com relação a essa prática regular de exercícios físicos, Thalita. Muito legal, e isso é muito importante. Cadê esse artigo aí que eu não estou sabendo? Eu vou te enviar, já foi publicado. Arrasou. Não, então, você falou uma questão importante que tem a ver tanto com o idoso quanto com as pessoas com deficiência, é a questão da família ser uma barreira para a manutenção da capacidade funcional, né? Porque, assim, o maior preditor de saúde para o idoso é que ele funcione sozinho. É a capacidade dele funcionar sozinho, que a gente chama de capacidade global, ou a capacidade funcional, que tem a ver tanto com a autonomia quanto com a independência. Quando a gente fala que o idoso é autônomo, ele tem a capacidade de escolher. Então, tem a ver com a cognição e com o humor dele, né? Então, as funções cognitivas todas preservadas e o humor tem relação com a motivação. Isso vai ser autonomia. Quando a gente fala que o idoso é independente, é que ele consegue realizar alguma atividade. E tem a ver com o sistema musculoesquelético, com as capacidades físicas dele e com comunicação, visão, audição, enfim. Então, para a gente pensar que um idoso tem capacidade funcional, ele tem que conseguir escolher, mas ele também tem que conseguir realizar. E muitas vezes, né, até por históricos de queda, de tonturas, uma série de coisas que permeiam o universo ali do idoso, a família começa a não deixar que o idoso realize coisas. E aí a família começa a reforçar a ideia que já é muito permanente na cabeça da pessoa idosa de que ela não é útil, né? Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção no que é saúde para o idoso, que é essa capacidade de funcionar sozinho, que é o principal preditor de saúde para ele, e o que isso tem relação com a cognição, com o humor, com as capacidades físicas, com a comunicação. E que, por exemplo, se a gente fortalece a ideia de que um idoso não tem utilidade, a gente está fazendo com que ele seja um idoso depressivo. E aí vai atrapalhar lá a autonomia dele. Então, a minha proposta é sempre adaptação. Então, por exemplo, idosos que os familiares não querem mais que cozinhem ou que morem sozinhos, eu acho que, assim, cria subterfúgios na cozinha para que ela seja mais segura para eles, como, por exemplo, armários bem presos, né? Que ele vai se encostar no armário, muitas vezes o armário cai, gavetas muito pesadas, que muitas vezes ele vai abrir a gaveta já se apoiando em alguma coisa e aquela gaveta vira. Dá preferência para comidas frias, saladas, mas que o idoso continue se sentindo útil, porque assim, a idosa mulher, principalmente, que vem de uma geração onde elas abriram mão de muita coisa para criar família, enfim, a única coisa, de repente, que ela se sentiu útil por toda a vida foi a criação e o cuidado com a família.
Então, chega lá com 90 anos e os filhos, não, você não vai mais cozinhar porque você caiu, você foi pegar o azeite e você caiu. E aí, pronto, aí ela não consegue mais fazer aquilo. E muitas vezes eles têm problema com a comunicação, em falar por que eles estão se sentindo tristes, cabisbaixos, enfim. E a gente precisa atentar nossas anteninhas para essas questões. Então, sempre pensar que a gente precisa deixar que o idoso faça o mínimo que ele pode fazer, né? Que vai ser o máximo que ele pode fazer, o que a gente acha mínimo. Porque se o idoso consegue pegar o prato dele, levar para a sala, sentar e comer, não tem por que alguém levar a comida para ele, por mais que seja um ato de carinho e amor e cuidado que a gente tenha, né? Então, dá sempre espaço para que eles continuem realizando as atividades da vida diária deles. Isso que você falou é bastante importante, assim, as atividades diárias de vida. E se você parar para pensar friamente, se qualquer um parar para pensar friamente, todo mundo precisa de algum tipo de adaptação. A criança vai precisar de um tipo de adaptação para suprir as necessidades dela naquela fase da vida. Os adultos, uma pessoa mais baixa precisa de adaptações para pegar coisas em cima de uma escada. As pessoas mais altas precisam de adaptações, muitas vezes os móveis para não bater com a cabeça. Uma pessoa com deficiência que tem algum tipo de lesão medular vai precisar se locomover com uma cadeira de roda. O idoso que talvez tenha um déficit de equilíbrio, ele vai precisar de uma muleta para poder se locomover. Então, são apenas tipos de necessidades diferentes, de acordo com pessoas diferentes, de acordo com fases diferentes, então com características diferentes. Nós temos que desmistificar isso, assim, de trazer totalmente esse mito, muitas vezes, para o idoso. E eu sempre linko com a pessoa com deficiência, porque eu vejo características muito comuns, assim, muito marcantes, que permeiam entre esses mundos, Thalita. É por isso que muitas vezes eu trago. E aí eu vou te fazer uma pergunta com relação ao seu livro, que eu estou curioso, mas antes disso, um recado aqui para o professor Leandro e para a Maria, eu vou enviar sim o artigo para você também, Thalita. Nós temos uma grande responsabilidade aqui, nós temos um especialista em gerontologia, o Almir, que ele é da área de odonto. Eu tô vendo. Ele é super especial na gerontologia, tá aí contribuindo. Muito legal, tô adorando. Nossa responsabilidade. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, Thalita, que o tema é bastante sugestivo, assim, o título. Viva Mais, todo mundo quer viver mais. E aí, terceira idade com saúde e qualidade de vida, que todo mundo quer viver mais e chegar com saúde, que não adianta viver mais e muitas vezes não chegar com saúde e a qualidade de vida estando dentro desses pilares aí. O livro Viva Mais, ele é muito especial mesmo, eu sou coautora, são 22 coautores mais ou menos, onde a gente buscou falar de vários assuntos que se relacionam com o envelhecimento, né? A ideia é que ele seja um manual para as pessoas terem em casa, acessível. Então, eu falo sobre estratégias, o exercício físico como estratégias para envelhecer bem. Então, o meu objetivo no capítulo, Roberto, é colocar na cabeça das pessoas que é fácil se exercitar, que não é complicado, que não existe só a musculação, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas eu não gosto de fazer exercício, Deus me livre academia. Existem inúmeras formas de se exercitar, né? A gente, inclusive, precisa de inúmeros estímulos para realizar exercício e ter um corpo saudável, né? E não eu quis descomplicar mesmo a questão do exercício, claro, que mostrando a importância sobre o exercício físico para o bom envelhecimento, que é fundamental, né? A gente tem o capital saúde, agora vem sendo colocado como principal fator para a gente ter um envelhecimento de qualidade. Então, mostrar sobre a pandemia do sedentarismo, né, que permeia aí pelo mundo, que num estudo recente também o Brasil teve mais de 50% das mulheres brasileiras são sedentárias.
explicar um É um pouquinho. dado alarmante, né? Exatamente. E eu quis explicar um pouquinho sobre gerontologia, sobre conceitos, sobre capacidade funcional, sobre quando e como começar exercício, sobre a importância do exercício para sarcopenia, osteopenia, para manutenção de força, para a importância do que a gente faz agora em relação a como a gente vai envelhecer, né? Porque a gente sabe que em qualquer momento que o idoso faça exercício, ele vai colher benefícios dessa prática, mas quanto antes eu começar a fazer exercício, eu vou conseguir diminuir esse declínio da capacidade funcional que é esperado de acordo com o processo de envelhecimento, né? Então, a minha ideia foi assim, colocar o exercício como um fator protetivo, mostrar para as pessoas que o exercício é uma estratégia para envelhecer bem, né? Não é vital, precisa estar inserido nos nossos hábitos de vida. E foi isso, o objetivo do meu capítulo foi esse. Mas a gente também fala sobre quedas, sobre estabilidade postural e quedas, sobre primeiros socorros, andropausa, menopausa, automedicação, depressão, uma série de questões que a gente sabe que dentro dessa visão multifacetada que é o processo de envelhecimento, eles estão presentes. E nós temos um fator muito importante nisso, né? O papel do educador físico como transformador, assim, como além da execução do movimento ali, de você ensinar uma simples natação, um simples futebol, um simples balé, um simples ginástica. Acho que o papel do educador físico, ele vai além dessas barreiras. Nós temos uma importância muito grande de convencimento e muitas pessoas, muitas vezes, se espelham em nós. E eu acho que essa quarentena trouxe coisas muito boas para nós e para outras profissões. Acho que nós estamos tendo acesso ao conhecimento. Já era de uma forma facilitada por conta da internet. Agora, as lives, nós estamos conseguindo ter acesso a conhecimento de qualidade, a profissionais de outros estados, sem ir a um congresso, sem muitas vezes se matricular num curso. Né? E é muita coisa que está sendo gerida. E aí, quando você fala da importância do exercício físico, eu lembro também dos exercícios que nós estamos passando simples. Eu vejo outros profissionais de educação física também passando simples. É fácil a pessoa se exercitar dentro da sua casa, claro, tomando os cuidados, sempre procurando orientação de um profissional, mas dá para se exercitar com uma toalha, com uma garrafa PET, com 1 quilo de arroz, com um sofá. Então, nós passamos inúmeros vídeos, inúmeros exercícios que podem ser feitos dentro de casa, de uma forma Na simples. escada, né? A Patrícia já é atleta da escada. Na escada, você subir e descer a escada, você não precisa subir e descer correndo, mas se você subir e descer andando ali, aquela subida e descida vai te dar autonomia para suas atividades diárias, que você precisa de uma força muscular nos membros inferiores, que vai te ajudar para caminhar, para pegar um ônibus, para subir numa escada, subir numa calçada e ter mais autonomia. Porque, como você falou, a partir dos anos nós vamos perdendo as capacidades funcionais e uma dessas capacidades funcionais é a força. Nós vamos diminuindo a nossa força muscular. E se nós fizermos exercício, acho que desde cedo, acho que essa manutenção ela acaba sendo prolongada, né, Thalita? O declínio fisiológico, né, da massa muscular, que tem relação com a força, com a potência, com a diminuição de massa óssea, que vai ser osteopenia, até osteoporose. Tudo isso vai ter como se a curva... É óbvio que se você for cometido por alguma doença, essa curva vai ter uma acentuação nesse declínio, mas se ela viria depois dos 40 anos tendo uma queda mais abrupta, ela vai ser mais razoável, entendeu? Então é questão de prevenção mesmo, é questão de... Não existe você querer envelhecer bem e não fazer exercício. É porque muitas vezes, assim, eu acho que é todo ser humano... Nós esperamos, eu vou chamar como lesão, né? Nós esperamos a lesão, nós esperamos o machucado para depois tentar curar
a ferida. Mas aí é a nossa cultura, né? Como a gente não tem cultura de prevenção. De A gente tem uma prevenção, cultura de muito prevenção. é. E a gerontologia tem muita relação com a prevenção, né? Não é? O gerontólogo, ele não trata só do idoso, ele trata do processo do envelhecimento. E como a Almir falou, que fico muito feliz que a SBGG está recebendo muitos professores de educação física, a gente precisa se posicionar, porque é a gente que prescreve exercício para o idoso, né? Independente das comorbidades dele, se ele tem uma capacidade de realizar exercício, a gente tem que estar ali se colocando com competência, com conhecimento, mas nós somos prescritores de exercício físico para o envelhecimento, independente da idade. Para quem vai envelhecer bem e para o idoso de 60, 70, 80, 90 anos, nós, educadores físicos, precisamos tomar esse mercado da gerontologia, essa área que é tão rica e que nós somos centrais. E eu fico chateada quando eu assisto aulas e tem todo mundo ali naquela roda da gerontologia Da e não tem a gerontologia. gente. Tem o fisioterapeuta, que é muito importante também, que é fundamental, que a gente trabalha em equipe, mas nós somos prescritores do exercício físico para a qualidade de vida, para a promoção de saúde, para a prevenção de quedas, entendeu? Então, a minha briga é sempre essa, a gente precisa abrir os olhos Eu tô para a pecando, gerontologia. eu já fui chamado várias vezes pelo Almir para É, fazer o curso de gerontologia. Eu falei, eu vou, ainda não fui. Agora eu já ganhei o seu puxão de orelha. Pode deixar exatamente. que esse ano esse projeto vai sair do Eu papel. puxo porque quando a gente entende o que é a gerontologia, a gente se torna parte de um mundo que é rico e que é diferente. E a gente precisa, como a multidisciplinaridade ela faz parte do processo de envelhecimento, a gente precisa também entender de todas essas partezinhas para a gente saber se colocar com um médico, com um dentista especialista, com um psicólogo, com um arquiteto. A gente precisa ter uma visão diferente, uma visão de que o idoso é o centro do cuidado, né? E não o que a gente quer, não o que um filho quer. A gente precisa avaliar o ambiente, não só a questão física do idoso. Então, tudo tem um salzinho a mais na gerontologia. Eu acho fundamental que a gente se cada vez mais esteja presente aí na questão do exercício físico para o idoso e se capacitando e isso aí. Thalita, Puxei a orelha. retornando. Já Vamos puxou lá. a orelha. O recado já foi dado. Thalita, retornando lá para o nosso tema, para o nosso título aqui, foram os 6 passos para uma longevidade de qualidade. E esses 6 passos, acho que todo mundo praticamente sabe mais ou menos intuitivamente. Se eu perguntar agora, quais são os 6 passos para uma melhor longevidade e qualidade de vida, as pessoas vão acabar te respondendo, que é se alimentar bem, se exercitar, ter um bom estilo de vida. Então, são coisas que praticar exercício físico, são coisas que estão comuns ali no dia a dia e muitas vezes elas passam batidas porque nós não conseguimos nos organizar e nos equilibrar. Porque eu acho que a base de tudo está na organização e no equilíbrio. Muitas vezes nós colocamos muito na alimentação e eu mesmo já vi isso. Eu coloco muito no exercício físico, mas continuo com a minha alimentação desregrada. Então, se eu quiser diminuir meu peso, não adianta. A conta nunca vai bater. Então, tem que ser um equilíbrio de tudo. Da alimentação, exercício, de um sono, espiritualidade. E aí, o que você pode falar desses 6 passos para uma longevidade para a qualidade? Assim, poderia dissecar esses 6 passos para a gente? Na verdade, são passos que são importantes para a saúde, né? Por exemplo, a alimentação é sempre um fator primordial, né, em relação à doença, à saúde cardiovascular, à saúde física, à saúde mental. O exercício físico, como eu já falei aqui, sobre a importância de você ter uma visão preventiva, mas também não quer dizer que o idoso de 90 anos não vai colher frutos de uma prescrição, de uma realização de um exercício, de uma rotina de exercício físico. E aí a gente fala muito do sono também, porque o sono tem a ver com a questão do cortisol e do estresse, né?
sobre a regeneração das nossas funções e reorganização neuroendócrina. O sono tem relação com tudo isso. E o idoso tem muito transtorno de sono, muitas vezes pelos remédios, pela polifarmácia. Polifarmácia, quando a gente considera mais de 5 medicamentos, e o idoso, quando toma mais de 5 medicamentos, ele já tem um risco aumentado de queda, mas também tem uma interferência muito direta no sono. Então, a relação de sono e vigília é muito alterada na pessoa idosa, também muitas vezes porque fica em casa, e aí se você não coloca o idoso para trocar de roupa, para abrir janelas, ele vai continuar na cama, e aí essa questão de horário de dia, de noite, já fica um pouco confuso para ele. Então, o sono é primordial tanto para a questão regenerativa das nossas funções cerebrais, quanto física, quanto a interferência no sono em relação ao humor, que a gente viu que está lá dentro das questões básicas para a capacidade funcional. Depois a gente fala de fé, então fé e espiritualidade é sempre um assunto muito presente na gerontologia, porque o indivíduo que tem fé, e a gente fala fé e espiritualidade, porque é a questão de você acreditar em alguma coisa maior, que vai te levar a algum lugar, que vai melhorar, que vai te curar. Enfim, várias coisas têm relação com a fé, com a fé e espiritualidade, mas é uma característica dos longevos. Então, pessoas que vivem mais, geralmente, são pessoas que têm essa questão de acreditar, independente da religião, acreditar em alguma coisa maior, né? E acreditar que isso vai melhorar ela, que isso está cuidando dela, que isso está olhando ela. E aí a gente vai falar de fé e espiritualidade, mas também de boas relações, que tem a ver com o estudo de Harvard sobre comportamento da pessoa adulta, que já acontece desde a década de 70 lá em Boston. Quando eu fui ler o artigo, eu falei estudo longitudinal, geralmente, eu já acho um mega estudo quando são 2 anos, 3 anos, um estudo de 80 anos. Então, um super estudo, né, Thalita? Muito, muito legal. E aí eles acompanham de mais de 700 homens, mas de uns tempos para cá eles começaram a observar também os homens, cônjuges e filhos e família. E aí eu acho que em 2016 eles trouxeram a informação de que assim, o que é necessário para envelhecer bem, né? O que é necessário para essas... Esses jovens que eles começaram a acompanhar lá em Boston na década de 70 já têm mais ou menos uns 90 anos. Então, o que essas pessoas podem falar para a gente agora sobre envelhecimento? E as pessoas que tinham uma rede de relacionamento forte relacionaram isso a um bom envelhecimento, e essa característica foi tida, né, nesse estudo como uma questão essencial para o bom envelhecimento. E aí é legal que quando você lê essa parte do estudo, eles falam que não quer dizer que você tenha um relacionamento maravilhoso com o seu cônjuge, que existem brigas, mas existe a questão forte de que um pode contar com o outro. Então, são casais que brigam normalmente, todos os dias, né? Eles falam em brigas recorrentes, mas que um pode cuidar do outro. E aí uma frase legal é que as pessoas nos relacionamentos mais fortes estavam protegidas contra doenças crônicas, doenças mentais e declínio da memória, mesmo que esses relacionamentos tivessem muitos altos e baixos. Então, eu acho fenomenal esse estudo, e mostra pra gente que a gente tem que ir além também de tomar um remédio, de tentar se alimentar bem, tentar fazer exercício, e observar como que a gente vem fazendo manutenção das nossas relações afetivas, né? Principalmente com o tempo de tela, que ele até coloca como sugestão. Mas como que eu vou fazer isso, né? Sobre os que não carregaram esses relacionamentos. E aí ele coloca como sugestão diminuir o tempo de tela e fazer alguma coisa diferente, como longas caminhadas e, enfim, uma série de coisas com quem você está convivendo. Dentro então, de tudo isso, Fala. Só te interrompendo um pouquinho, assim, dentro de tudo isso que você falou, Thalita, quando a gente separa esses 6 passos são muito importantes quando nós olhamos os 6 passos assim separadamente, mas como educador físico eu trago o exercício para o centro desses 6 passos, assim, porque eu vejo
lá na minha prática, eu já frequento a natação durante anos e vejo que as pessoas que praticam esporte ou nadam, ou jogam futebol, que estão ali, elas conseguem ter uma boa relação psicossocial, então estão sempre fazendo amizade, fazendo amigos, isso é importante. Elas têm um propósito, que é o propósito de estar ali quase todo dia, naquele horário, acordam cedo, então elas programam a vida em prol disso, em prol muitas vezes de conseguir no outro dia nadar, ou de dar a sua caminhada, ou de dar a sua corrida. Se a pessoa praticante de exercício físico, ela necessariamente vai acabar se alimentando melhor, porque se ela não se alimentar bem, ela vai sentir no outro dia, na sua prática de exercícios diários. Então, eu vejo sempre o nosso papel assim, também muito importante, o exercício puxando todos Exatamente. esses passos, né? E o exercício físico para o idoso também tem uma forte relação com o convívio social. Então, eu tenho tanto direta quanto indiretamente. Por exemplo, eu tenho uma aluna que quando eu comecei com ela estava depressiva, num estado inflamatório muito generalizado, síndrome metabólica, esteatose hepática, grau 3, e não dormia, porque tinha muitas dores, ela não conseguia dormir, enfim. E aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer exercício devagar. Eu levava aquela mini bike para a casa dela, a gente fazia 5 minutos, fazia outra coisa, voltava 5 minutos, bem devagar. E aí, o que aconteceu? Ela começou, uma vez ela me falou, Thalita, eu não, ela mora num condomínio que tem uma piscina enorme, tem várias áreas de convívio social, e ela não ia porque ela não conseguia descer o degrauzinho da piscina sem segurar em ninguém. Então, conforme ela foi melhorando e a gente migrou para fazer exercício na academia do condomínio, enfim, ela começou a se sentir bem com ela e começou a perceber que ela conseguia ir na piscina. E aí a vida dela mudou, porque ela começou a participar do condomínio, foi para Petrópolis, discussão do condomínio, tinha as amigas da piscina. E assim, por que a gente quer melhorar a qualidade de vida do idoso através de exercício? É para isso. Então, assim, o exemplo de melhora da questão social para o idoso em relação ao exercício é direta, né? O idoso que vai ali, vai numa aula, vai lá na natação, e aí eu já sempre vejo as fotos da Patrícia e vocês têm um círculo de amizade maravilhoso. Você vê que as pessoas estão sempre se dando bem, felizes, e isso mesmo você estando de longe, a gente percebe isso. Mas também de uma forma indireta, o idoso que não tinha um convívio social porque não conseguia fisicamente estar presente ali onde ele precisava. E tudo passando em torno da autonomia. Entendeu? Você está muito presente, assim, em muitas das falas, a qualidade de vida. Eu acho que travou aqui. Voltou. Está muito presente na sua fala, na minha fala, em fala de muitas pessoas, a questão da qualidade de vida. E aí é sempre bom nós deixarmos claro o significado de qualidade de vida, porque o indivíduo, ele pensa, tá, se eu praticar esporte, se eu fizer exercício físico, eu vou ter uma melhor qualidade de vida? Pode ser que sim. A qualidade de vida, ela é multifatorial. Ela depende de muitos fatores. Não adianta eu praticar esporte e não dormir bem. Não adianta eu praticar esporte e me estressar o dia inteiro no trabalho. Não adianta eu praticar esporte e não me alimentar bem. Então, a qualidade de vida, ela é multifatorial. Depende de muitos fatores. E o exercício físico está dentro desses fatores para uma melhora da sua qualidade de vida, para uma melhor qualidade de vida. Para que eu dei essa volta toda, Thalita? Porque tem uma questão bastante interessante que você me falou. Vamos falar também sobre as Blue Zones. E aí eu falei, caraca, o que é isso? Blue Zone, vou pesquisar, vou começar. Eu me senti um astronauta. Eu falei, caraca, nunca ouvi falar nisso. E aí comecei a pesquisar, comecei a procurar sobre isso e vi que são cidades, assim, são países que tem algumas cidades que as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida melhor nesses lugares. Estilo Grécia, estilo Japão, estilo Itália. Você poderia falar um pouco para a gente sobre essas Blue Zones, assim, Sim. E explicar para todo mundo que não é da gerontologia, que eu também não sabia o que era e fui pesquisar, eu falei, cara, que legal.
Primeiro eu vou complementar a sua fala da qualidade de vida, e que a OMS diz Uhum, que saúde é completo bem-estar biopsicossocial independente de doenças, né? uhum. Então, às vezes, as pessoas recebem um diagnóstico e com alguma patologia, alguma doença, e aí, né, aquilo afeta negativamente no psicológico dela, mas se você tem hipertensão e cuida e controla, e se alimenta bem, e tem o sono, tem o exercício, né? E esses 6 passos têm a ver também com isso, com esse completo bem-estar biopsicossocial, que tem a ver com o físico, com o psicológico, com o social, e tem a ver com a gerontologia, e tem a ver com o conceito da gerontologia, que é o estudo do envelhecimento de forma biopsicossocial. Então, a gente percebe que o nosso conceito de saúde ainda está muito restrito. Não o nosso conceito, mas a nossa ideia, porque isso está muito mais dentro da cabeça das pessoas do que descrito, né, nos lugares. Então, se a gente já pode começar dando um recado por aqui, é que você olhe em volta da sua vida, né, e veja, assim, como é que estão essas áreas, né, porque não se prenda só em um aspecto, ainda mais agora onde a gente está passando por uma pandemia, muitas pessoas em isolamento, os idosos, né, com esse aumento de estresse, enfim. Então, saúde, gente, tem relação com o bem-estar de forma biopsicossocial e não só com a presença ou ausência de doenças, tá? E Excelente, aí, Thalita. vamos falar das Blue Zones, que você já falou, já estudou, fez o dever de casa. Já tá pronta e o Tem, orgulho do Almir, que já tá sabendo o que é tenho que Blue Zone. estudar. Eu tenho que estudar, né? Para poder conversar com você. Eu falei, que isso? Eu olhei o seu currículo e falei, vou ter que estudar. Não, que isso, para. Então, Blue Zones são regiões pelo mundo, né, que tem essa característica, porque elas são estudadas por demógrafos e pessoas da área da ciência em relação a isso, né? E aí, o que elas têm em comum? São áreas que possuem longevos, né? Pessoas com mais de 100 anos, e que essas pessoas possuem qualidade de vida, que são felizes. E aí começaram a se perguntar, né? O que está acontecendo com esses lugares? E qual é a relação que esses lugares têm, né? Geralmente, essas pessoas colocam as famílias em primeiro lugar, elas têm um estilo de vida ativo, elas têm uma alimentação parecida com o Mediterrâneo, com a dieta do Mediterrâneo, que agora a gente está indo para o caminho da plant-based, né? E elas têm uma visão positiva em relação à vida, né? Eu acho que essa é a principal, de repente, característica, porque as outras coisas a gente já vem falando, a questão delas colocarem a família em primeiro lugar também é muito importante, mas a gente ter uma relação positiva diante da vida, eu acho que é essencial para que a gente continue conseguindo fazer manutenção de todas essas outras áreas que a gente está falando até aqui, né, Roberto? Uhum. Então, essas áreas são Sardenha na Itália, Okinawa no Japão, Loma Linda na Califórnia, Península de Nicola na Costa Rica e Ícara na Grécia. Então, muitas vezes, esses lugares, pela sua própria geografia, já facilitam o estilo de vida ativo. São lugares, geralmente, do interior, né? Que também facilitam um estilo de vida ativo. E tem um lugar aqui no Brasil que está sendo observado por esse grupo das Blue Zones para ser caracterizado também como uma Blue Zone, está em processo, que é Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E aí, como a gente Uhum. conversou e você bem colocou quando a gente estava se falando antes da live, os lugares do interior também, né, podem ser um mini Blue Zones, assim, independente das suas particularidades, porque as pessoas geralmente têm um estilo de vida mais ativo, usam menos meio de transporte, elas têm uma alimentação mais pura do que a gente, muitas vezes. E essa questão da fé e espiritualidade no interior também ela é trabalhada. As pessoas se falam mais, né? O idoso hoje que mora num apartamento em Copacabana, ele tem que ir para sua aula, para ele ter uma interação social, ele precisa, né? No interior, não, todo mundo sabe da vida de todo mundo, você fala com todo mundo, e aí tem uma briga com um, mas aí tem outro que é amigo, e aí tem aquela hora de tarde que é a hora da fofoca, né? E as pessoas têm uma liberdade de movimentação maior, então isso facilita essa questão do estilo de vida também. Então,
eu acho que a gente, corroborando com tudo que a gente vem falando, as Blue Zones confirmam isso, mas principalmente com essa informação de ter uma visão positiva em relação à vida, que é o que muda tudo, né? Que é o que muda a pessoa hoje estar numa pandemia com, né, com o vírus a nível mundial e ficar em cima de uma cama, ela falar, não, vamos embora, vamos fazer live e levar informação para as pessoas, tentar, né, fazer do limão uma limonada. E aí, cara, você foi falando sobre as Blue Zones e eu fui viajando no sentido de... E as pessoas que não têm possibilidade de viver nesses locais? Como eu posso adaptar ou fazer minha mini Blue Zone, assim? Ah, se eu moro em Copacabana, se eu moro em São Cristóvão, se eu moro na Penha, se eu moro... Como que eu posso fazer para tornar o meu habitat, aquele meu ambiente, me adequar à minha realidade para que ela se torne uma mini Blue Zone? Então, você já falou inúmeros fatores, assim, se eu poderia ir até a padaria, pegar um táxi, eu vou caminhar até a padaria, então fazer coisas mais a pé. As pessoas se falam muito menos hoje, assim, estão muito mais entretidas ou no telefone, muitas vezes não dão atenção nem a outra que entra no elevador, você cumprimenta, o cara está aqui de cabeça baixa, as pessoas não se falam, não tem o olho a olho, não tem aquele contato que tem na cidade do interior, como você falou. Isso foi se perdendo de uma forma... E linkando com a questão do idoso, muitas vezes o jovem ele não tem paciência para ouvir as histórias dos idosos. Sendo que ele tem muito a aprender com essas histórias, assim. Tem muita coisa ali para ser contada, tem muitas experiências, muitos anos se passaram e a gente acaba vendo muitas vezes isso na prática, ou com seu pai ou com sua mãe. Ele fala, olha só, Thalita, eu tô te falando, lá na frente você vai ver isso. Você, não. E lá na frente você vai ver isso, porque muitas vezes... A gente tem dificuldade de entrar ali no universo do idoso, né? Porque a nossa cabeça às vezes está tão acelerada. Mas uma questão interessante, você estava falando, eu também pensei numa coisa. Eu tenho uma aluna no condomínio da Barra, que para a gente ver como que a gente pode prejudicar a vida do nosso familiar, né? Então, por exemplo, aí ela morava em Copacabana e aí os filhos casaram, foram morar na Barra e aí quiseram levar ela para lá de qualquer jeito. Eu tenho... Acho que travou um pouquinho, Thalita. Caiu? Travou um pouquinho, mas agora tá indo. Pode ir lá. Então, estava falando, dando exemplos de 2 casos que eu participo sobre idosos, uma que era de Caraí e um casal que era de Copacabana, que os filhos casaram, foram para Barra da Tijuca e quiseram, fizeram de tudo para levar os pais para lá. Só que nesses 2 casos, os idosos ficaram arrasados, porque assim, é uma gestão de vida diferente. Então, uma idosa falou para mim, Thalita, que eu não vejo gente. Eu desço para caminhar, mas eu só vejo planta. E aí eu tenho que ir no médico, eu tenho que ficar esperando o ônibus do condomínio. Aí eu entro no ônibus do condomínio, eu continuo sem ver ninguém, porque o ônibus é vazio, enfim. Então, só para colocar um exemplo e uma reflexão sobre aquela questão do idoso ser o centro do cuidado, assim, a gente sempre tem que pensar o que o idoso quer, o que vai ser melhor para ele, não melhor para a gente. Né? Então, eu tenho essas 2 características que eu acredito que nessa questão de ser ativo, que a gente falou das Blue Zones, tem a relação. E aí eu me perdi. O que você falou? Não, estou prestando atenção com relação a isso. Porque você tinha falado outra coisa, eu falei disso, depois eu me perdi. Não tem problema. A importância da referência, né? Porque muitas vezes nós vivemos bem num local, nós estamos acostumados com aquela rotina, com aquele bairro, com aqueles amigos, com aquela conversa, e nem sempre o melhor para o outro é o melhor para você. E esse movimento tem acontecido. Filhos que estão construindo suas famílias em locais como a Barra, que é um local onde as coisas são mais longe, mais fechadas, essa cultura do condomínio e tudo, estão querendo levar os idosos de locais como Leblon, Copacabana, Madureira, Icaraí,
E esses idosos tinham suas vidas ali, né? Ele ia todo dia de manhã comprar o pão, falava com o porteiro, falava com pessoa, falava com o cara que fica vendendo alguma coisa na rua, voltava, daqui a pouco ele ia comprar outra coisa. Então, ele mantinha um estilo de vida mais ativo e um estado psicológico mais ativo também, né? Mais estimulado. Quando nós pensamos assim em capacidade funcional, é normal com a idade nós termos um declínio dessa capacidade funcional. E uma das partes afetadas é muitas vezes a questão da nossa memória. Muitos idosos têm a questão da memória afetada, vai perdendo a noção de lembrar das coisas. E aí, casos muito recorrentes são que, quando os idosos vão lembrando de poucas coisas, você retirar o que não é recomendado, aquele idoso daquele lar, daquele imóvel, onde ele tem as pequenas referências dele. Exatamente. As mínimas recordações que ele tem, as mínimas referências que poderia estar tornando a vida dele um pouco mais, dando um pouco mais de autonomia naquela fase que ele está da vida, e você pega e retira, Nathalie. É verdade, isso é importante. Ainda tem esse fator, pela identificação do idoso e pelo estímulo que ele ainda tem naquela casa, né? Isso é muito importante. Agora, você tocou no assunto da memória, e aí é outra questão também que a gente fala muito sobre o que é o envelhecimento cognitivo normal e patológico, e sobre a necessidade da gente ter um diagnóstico e saber dar nome às coisas para o bom funcionamento do tratamento também, né? Porque uma coisa que eu recebo muito são idosos com diagnóstico de demência senil. E aí, quando você aceita que o idoso é um demente senil, que geralmente está ligado a uma questão pejorativa de envelhecer é isso mesmo, sabe? A gente não tem um diagnóstico e a gente não tem instrumentos que pela ciência já são configurados como um planejamento ótimo para o tratamento daquela questão. Então, assim, o que eu gosto sempre de falar para as pessoas, em palestras, enfim, que é normal esquecer, mas não é normal que você esqueça que você esqueceu, né? Existe o declínio cognitivo, né? É já esperado dentro desse declínio aí que a gente tem no processo de envelhecimento, mas existe também uma transição entre esse estado de declínio cognitivo normal para demência, né? Então, a gente tem um comprometimento cognitivo leve ou transtorno neurocognitivo, e a gente precisa se atentar. E muitas vezes a gente tem o poder de fazer isso dentro da nossa casa e a gente não faz. Como, por exemplo, observar a marcha do idoso, observar se o idoso está esquecendo muito mais coisas relacionadas ao dia a dia, a que dia é hoje, a que horas são. Existem sinais de um declínio cognitivo mais patológico que a gente consegue ligar uma antena no nosso cotidiano, só que a gente precisa largar a mão de que envelhecer é ruim, envelhecer é horrível, que envelhece e perde a memória mesmo. Enquanto a gente for pensando que tudo é assim, que esses sinais e sintomas são consequências de estar velho, caduco, caquético, enfim, termos que a gente tem ligação com esse preconceito com o envelhecimento, a gente não abre os olhos, não leva o pai, não leva uma mãe no geriatra, no especialista, no neuro, no clínico, no cardiologista, enfim. E eu ressalto também aqui a importância do médico geriatra, porque geralmente é quem vai orquestrar tudo isso, quem vai evitar desfechos negativos como a polifarmácia e heterogenia, que é uma interferência negativa do profissional da saúde também sobre o idoso. Então é essencial que para um bom envelhecimento a gente tenha geriatra e não precisa ficar velho para ter um geriatra. A gente já pode começar a fazer um tratamento de prevenção. E eu acho que assim, é importante a gente sempre entender que existe sim um declínio esperado, mas que também existe a transição para uma doença, né? E a gente precisa estar atento. E aí, Thalita, só complementando, é que nós temos também métodos, a partir do momento que eu identifiquei, métodos de treinar essa memória, de retardar esse declínio cognitivo. Quais seriam as opções? Eu posso estar ali praticando o jogo de memória, praticando através de jogos, completar os quadrinhos lá das frases, escrever os textos, colocar o quadro com as suas atividades
de todos os dias, já que você está esquecendo o horário das atividades, o horário dos remédios, você tem um quadrinho de segunda, terça, quarta, quinta, com os horários, e escrever todos os dias. É um modo de você forçar a sua mente a estar lembrando, a estar funcional. Então, são coisas que você pode estar fazendo, são métodos, são meios que você pode, através do seu dia a dia, estar retardando esse déficit cognitivo, né, Thalita? Exatamente. E aí é infinitas possibilidades. Porque você pode escovar os dentes falando os meses do ano de trás para frente. A minha tese de mestrado é sobre dupla tarefa, né? Que em idosos cardiopatas que façam reabilitação cardíaca. Então, a gente quer descobrir se existe relação pela fisiopatologia da doença cardiovascular e pela fisiopatologia da demência, se existe relação e se a inclusão dos exercícios de dupla tarefa dentro da reabilitação cardíaca vão melhorar os testes cognitivos desses idosos. E aí você pode andar contando de 2 em 2, você pode fazer alguma atividade fazendo alguma atividade de subtração, você pode contar os meses da semana de trás para frente. Agora, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar naquela hora que eu me perdi, eu ia falar sobre a intergeracionalidade, que você falou sobre a paciência com os idosos, e uma oportunidade que a gente pode estar tendo agora no momento de isolamento social é essa intergeracionalidade, é trazer a riqueza que é o estímulo de uma criança conviver mais tempo com os idosos e vice-versa, né? E essas atividades cognitivas eu acho super bacana que se faça junto com crianças e idosos. Thalita, tem 2 perguntas aqui e nós temos 4 minutos. Vamos ver se você consegue responder. Uma é da Lu, a partir de qual idade você deve procurar um geriatra? 30 anos. A partir dos 30 anos? Não Beleza. tem um consenso. De repente o Almir tem uma informação mais precisa aí, mas nos Estados Unidos as pessoas a partir de 30 anos já procuram um geriatra, que é quando você já saiu ali daquela fase de adulto, não saiu da fase adulto, mas que a gente sabe que depois dos 40 é que a gente começa esse declínio. Então, como fator protetivo e de prevenção, eu acho que 30 anos. Já ouvi algumas vezes em alguns congressos, mas de repente alguém contribui. E o Almir, eu acho que se ele estiver aí ainda, ele ajuda a gente. E a segunda é da minha irmã, olha que responsabilidade. É possível retardar o avanço do quadro de demência para além do uso de medicamentos? Peraí, é possível retardar o avanço do quadro de demência para além do uso de medicamentos? Sim, o Almir falou, quando 30 se e deixa 40 de ser anos. adulto é entre 30... Isso aí, viu? Então, 30 e 40 anos, já que já tá todo mundo pode ir pro geriatra. E aí, sobre a sua irmã, assim, é possível retardar o avanço? Retardar o avanço, sim. A gente não consegue curar ainda uma demência, né? E aí existe até uma questão sobre o exercício remédio, quando se fala em relação à demência, por causa disso. Mas retardar o avanço a gente consegue com exercício, com a psicoterapia, com a estimulação cognitiva. E o exercício é fator fundamental quando a gente fala em não deixar com que uma demência avance, né? E quando a gente fala que ela avança, óbvio que a gente vai aumentar a dose de remédio, dependendo de cada categoria aí de demência. Thalita, um resumão aí em 1 minuto sobre o que você indicaria assim? Olha, pega só esses pontos aqui, pontos chaves de tudo que eu falei hoje para uma melhor longevidade. Eu acho que esses passos mesmo que a gente falou, né? Se alimentar melhor, ser mais ativo. E ser mais ativo significa simplesmente que você faça mais do que você fez ontem, né? Então, faça uma avaliação da sua vida em relação a todos esses parâmetros que a gente falou: exercício, alimentação, sono, fé e espiritualidade, propósito de vida, que também é muito importante, que a gente tinha até comentado. Você ter por que eu acordo o que eu vou acordar amanhã? Seja para ter um objetivo de vida, construir a minha família, construir o meu trabalho. Muitas vezes o idoso tem essa falta de propósito pelas perdas, pelas mortes. E aí eu já vi idoso se transformar porque ganhou um animal de estimação. Então, o propósito de vida era colocar comida para o gato, ir na rua,
com o cachorro, enfim. Então, o propósito de vida é muito importante também. O envolvimento social, cuidar melhor das nossas relações afetivas, porque a gente corre tanto que isso sempre fica em segundo plano e isso vai ser importante para a nossa longevidade. Ter amigos, ter família, ter uma relação saudável com os nossos familiares, principalmente com os nossos cônjuges, e tudo isso, se alimentar, ter uma visão positiva, acreditar que tudo vai dar certo. Tudo isso tem relação com a longevidade. E praticar exercício físico. Thalita, nós temos agora 30 segundos, passou muito, mas muito rápido, assim. Eu adorei, muito obrigada, amei. Dentro desses 20 segundos, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aí presente. Gostaria de te agradecer a sua disponibilidade. Parabéns pela profissional que você é. Parabéns Obrigada. por todo o conteúdo que você conseguiu apresentar aqui pra gente dentro dessa 1 hora, tá bom? Obrigado, gente. Tá. Boa noite, pessoal. Vai acabar Obrigada agora. a você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.